Ele era chamado de rei construtor. Mas o que ele construiu foi um império de sangue, mentiras e lucros bilionários. Vem comigo que eu te conto essa história. Leopoldo II da Bélgica não herdou um império. Ele o criou, mas não com diplomacia ou alianças. Ele o ergueu com látex, espancamentos e mutilações. E gente, enquanto ele acumulava riquezas que rivalizavam com nações inteiras, milhões de africanos morriam em silêncio, esquecidos, apagados da história oficial. Essa é a história do rei europeu, que transformou o Congo em sua propriedade privada e lucrou bilhões com a dor de um continente inteiro. No final do século XIX, a Bélgica era um país pequeno e sem colônias, mas Leopoldo II tinha ambições grandiosas. Como ele conseguiria seu próprio império colonial? A resposta estava na África. Você já se inscreveu no canal? Não perca nenhum detalhe dessa história chocante. Deixe seu like para apoiar conteúdos que revelam as verdades ocultas da história. Em 1885, na Conferência de Berlim, as potências europeias dividiram o continente africano entre si. E Leopoldo, com astúcia e manipulação, conseguiu algo inédito. O Congo, um território 76 vezes maior que a Bélgica, só para si. Mas como justificar essa aquisição? Leopoldo criou uma fachada. O Estado Livre do Congo, uma suposta missão civilizatória para levar progresso aos africanos. Mas a realidade era bem diferente. O Congo era rico em borracha e marfim. E Leopoldo queria extrair cada grama dessas riquezas. Como? Com trabalho forçado e punições brutais. Aldeias inteiras eram escravizadas para coletar látex na floresta. As cotas eram impossíveis de cumprir. E o preço do fracasso? Mutilação. De acordo com os relatos do cônsul britânico Roger Casement, documentados em seu relatório oficial de 1904, soldados belgas cortavam mãos como comprovação de que não haviam desperdiçado munição. Crianças, mulheres, idosos, ninguém estava a salvo. As mãos decepadas eram apresentadas como prova de eficiência, como se vidas humanas fossem estatísticas. Você consegue imaginar o horror? Enquanto isso, na Bélgica, Leopoldo acumulava uma fortuna bilionária, mas nenhum centavo ia para os cofres públicos belgas. Todo o lucro era pessoal. O rei usava o dinheiro para construir palácios luxuosos e monumentos grandiosos, obras erguidas com o sofrimento do povo congolês. Mas a verdade não ficaria oculta para sempre. Missionários protestantes, especialmente da missão presbiteriana escocesa, começaram a denunciar as atrocidades que testemunharam. O jornalista Edmund Denny Mirel e o cônsul Roger Casement foram os primeiros a organizar essas denúncias em uma campanha internacional. Suas investigações resultaram em fotos, cartas e relatos que chocaram o mundo, com imagens de crianças mutiladas, publicadas em jornais e revistas europeias entre os anos de 1903 e 1906. O que fez Leopoldo diante das acusações? Além de negar tudo, gastou milhões em propaganda para limpar sua imagem. Mas era tarde demais. A pressão internacional crescia. Em 1908, ele foi forçado a transferir o Congo para o Estado belga. Leopoldo morreu no ano seguinte, sem nunca admitir seus crimes. Mas o legado de horror permaneceu. As estimativas apontam que mais de 10 milhões de congoleses morreram durante seu regime, um holocausto africano que o mundo preferiu esquecer. A transferência do Congo para o Estado belga não significou o fim da exploração. A extração de riquezas continuou, agora sob uma nova administração. O povo congolês permanecia subjugado, sua terra e recursos pilhados por estrangeiros. Em 1960, o Congo finalmente conquistou sua independência. Mas o que herdou? Um país devastado, sem infraestrutura, sem educação, sem perspectivas. O primeiro-ministro Patrice Lumumba sonhava com um Congo verdadeiramente livre, mas seu sonho durou pouco. Lumumba foi assassinado com o apoio de potências ocidentais,
incluindo a Bélgica. O que se seguiu foram décadas de ditaduras, guerras civis e caos social. O colapso do Congo não era um acidente, era o resultado direto de um século de exploração brutal. E hoje, o Congo moderno é um paradoxo cruel, um país com riquezas minerais imensas, o coltan em seus celulares e notebooks vem de lá, mas com uma população vivendo em extrema pobreza. A maldição dos recursos naturais persiste, e recentemente, a Bélgica pediu desculpas formais pelos crimes coloniais. Mas, e as reparações? O silêncio é ensurdecedor. Como escreveu o historiador Adam Rothschild em sua obra King Leopold's Ghost, o grande crime esquecido do século XX foi o Holocausto Africano, um genocídio moderno que raramente é lembrado e quase nunca ensinado. Pense nisso da próxima vez que usar seu smartphone. Aquele aparelho brilhante carrega consigo uma história sombria, uma história de mãos decepadas, vidas destruídas e sonhos roubados. O passado não pode ser mudado, mas o futuro está em nossas mãos. Que lições podemos tirar dessa tragédia? Como podemos construir um mundo mais justo, onde o valor da vida humana supere a ganância por lucros? Deixe nos comentários sua reflexão. Sua voz importa nessa conversa difícil, mas necessária. E não perca o nosso próximo vídeo, onde vamos revelar como outro império europeu destruiu um país inteiro apenas para lucrar com o vício. Acredite, o que a Inglaterra fez com a China na Guerra do Ópio vai te deixar ainda mais indignado. Será que o mundo realmente superou essa mentalidade exploradora? Obrigado por assistir. Juntos, podemos iluminar os cantos escuros da história e construir um futuro melhor. E até o próximo vídeo.